Milionário trai esposa no dia em que ela descobre a gravidez, mas a verdade sobre o bebê vira sua maior vingança. Antes de começar a história, comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Espero que goste da história. Camila Bastos acordou naquela manhã nublada em Curitiba com uma sensação estranha, pressionando o peito, como se o ar frio que entrava pelas janelas entreabertas carregasse um peso invisível. A garoa fina tamborilava no vidro, um som monótono que parecia ecoar a inquietação que ela não conseguia explicar. Na noite anterior, tudo havia sido perfeito. Ela e Ricardo, seu marido, tinham compartilhado uma rara noite de leveza, cheia de risos, carícias e promessas sussurradas sobre o futuro. Estavam ansiosos pelo resultado da segunda tentativa de inseminação artificial, um processo que havia sugado suas energias emocionais ao longo de meses de consultas, exames e esperanças frustradas. A primeira tentativa, meses atrás, terminou em lágrimas silenciosas e um vazio que Camila ainda sentia nos ossos. Desta vez, porém, algo parecia diferente. Uma intuição que ela não sabia nomear, mas que a mantinha acordada, os olhos fixos no teto escuro, enquanto Ricardo dormia ao seu lado. O quarto estava frio, o edredom pesado sobre seu corpo, mas ela se levantou devagar, os pés descalços tocando o piso gelado de madeira. Não iria trabalhar hoje. A ideia de enfrentar o escritório, os colegas com suas perguntas casuais e os e-mails intermináveis era insuportável. Seu coração batia rápido demais, a ansiedade pulsando em suas veias como um tambor distante. Ela precisava de silêncio, de espaço para respirar e processar o que estava por vir. Vestiu um roupão cinza, o tecido macio abraçando sua pele, e desceu as escadas estreitas da casa no bairro São Francisco. A cozinha, pequena mas aconchegante, cheirava a madeira antiga e ao café que ela começou a preparar. O aroma forte encheu o ar, misturando-se ao som da chuva que caía mais forte agora, batendo contra as janelas como se quisesse entrar. Ricardo já havia saído. Sempre pontual, ele deixara um beijo apressado em sua testa antes de correr para uma reunião importante no centro da cidade. "Volto no fim da tarde, amor", dissera ele, a voz cheia de uma energia que Camila invejava. Agora, sozinha, o silêncio da casa parecia amplificar cada pensamento que girava em sua mente. Sentada à mesa de madeira maciça, uma xícara fumegante entre as mãos, ela encarou o teste de gravidez que comprara dias antes. Estava ali, sobre a toalha de crochê feita pela avó, um objeto simples que carregava o poder de mudar tudo. E se desse negativo outra vez? A lembrança da primeira decepção ainda queimava. O choro abafado no travesseiro, a mão de Ricardo apertando a sua em um consolo mudo. Mas hoje algo a empurrava para frente, uma voz interna que sussurrava: "Tente!" Com as mãos trêmulas ela pegou o teste e foi ao banheiro. Os minutos de espera foram uma eternidade. O tic-tac do relógio na sala ao longe, marcando o tempo como um juiz implacável. Quando finalmente olhou o resultado, seu coração parou por um instante antes de disparar 2 linhas. Positivo. Ela estava grávida. A alegria a atingiu como uma onda quente, subindo pelo peito e explodindo em lágrimas que escorreram livres pelo rosto. Um riso trêmulo escapou de seus lábios, misturado a soluços de alívio. Depois de tanto tempo, tantas noites de incerteza e medo, ela seria mãe. Correu até o quarto, pegou o celular e quase ligou para Ricardo, mas parou. Não, isso merecia mais. Merecia um momento especial, algo que ele nunca esqueceria. Com o coração leve, ela decidiu ir ao consultório médico para pegar o resultado oficial no laboratório. Vestiu um casaco azul marinho, calçou botas e saiu. O vento úmido de Curitiba cortando seu rosto, enquanto caminhava pelas ruas calmas. No laboratório, a recepcionista entregou o envelope com um sorriso contido. Camila abriu ali mesmo, os dedos ansiosos rasgando o papel.
positivo, escrito em letras pretas e impessoais que para ela brilhavam como ouro. No caminho de volta, a euforia a levou até um shopping no bairro Batel. Seus olhos brilharam ao encontrar um par de sapatinhos vermelhos, minúsculos e delicados, perfeitos para o bebê que já imaginava em seus braços. Comprou-os sem hesitar, junto com uma caixinha de presente branca e um cartão. Em casa, sentou-se no sofá e escreveu com a caligrafia caprichada que Ricardo sempre elogiava. Para o papai mais incrível do mundo. Mal posso esperar para te ver com nosso pequeno milagre nos braços. Com amor, Mila. Fechou a caixinha com um laço dourado e a deixou sobre a mesa de jantar, o coração dançando de antecipação. O plano era simples: preparar um jantar maravilhoso e, na hora certa, entregar o presente. Ele chegaria cansado, mas ela o surpreenderia com a melhor notícia de suas vidas. A manhã passou em um borrão de preparativos. Camila cozinhou com cuidado, o aroma de alecrim e alho enchendo a casa enquanto assava um frango caipira suculento. A chuva lá fora caía em cortinas. Separou as louças que ia usar no jantar, colocou uma playlist de MPB suave ao fundo e separou um vestido branco que Ricardo adorava. Tudo estava encaminhado. O cenário ideal para a grande revelação. Ela imaginava o sorriso dele, os olhos marejados, o abraço apertado que viria em seguida. Mal podia esperar. Por volta de meio-dia, porém, um som inesperado quebrou sua paz. Vozes abafadas, a porta da frente se abrindo com um clique que ecoou pela casa. Camila franziu a testa, o coração acelerando. Ricardo não voltaria tão cedo. Ele dissera que a reunião duraria até o fim da tarde. Quem poderia ser? Um arrepio de medo subiu por sua espinha. Imaginou um ladrão, alguém aproveitando a chuva para invadir casas desprevenidas. Sem pensar, pegou um vaso pesado da estante e correu para se esconder atrás da porta da sala, o pulso latejando nos ouvidos. Os passos se aproximaram, acompanhados de risadas baixas, familiares demais. Espiando pela fresta, ela viu Ricardo entrando, o cabelo úmido da chuva, o braço ao redor de Juliana, sua vizinha e melhor amiga. Juliana sabia de tudo. Das inseminações, das brigas que Camila escondia do mundo, das noites em que chorara no ombro dela contando suas angústias. Eram como irmãs, ou assim Camila pensava. Agora, ali, os dois se beijavam com uma intimidade que cortava como faca, as mãos de Ricardo deslizando pelas costas de Juliana enquanto ela ria, leve e despreocupada. O vaso escorregou das mãos de Camila, estilhaçando-se no chão, com um barulho que fez os dois se virarem. Ricardo a viu, o rosto congelado em pânico. "Mila, não é o que você está pensando", gaguejou, soltando Juliana como se ela queimasse. Juliana, atrapalhada, correu para pegar as roupas que já estavam espalhadas pelo chão, vestindo-se às pressas enquanto murmurava algo incoerente. Camila não se moveu. O choque a prendia, o mundo girando em câmera lenta ao seu redor. Queria gritar, correr, mas suas pernas eram de chumbo, os olhos fixos na traição que destruía tudo. Depois de um silêncio que pareceu eterno, ela falou, a voz trêmula, mas firme. "Eu estou grávida, Ricardo. Era isso que eu ia te contar hoje no jantar." As palavras caíram pesadas no ar, e o rosto dele perdeu toda a cor. Juliana, agora vestida, saiu correndo pela porta sem olhar para trás. Ricardo deu um passo em sua direção, as mãos erguidas em súplica, mas Camila o interrompeu com um gesto. "Não se atreva", sussurrou a voz quebrada. Sem mais palavras, virou as costas e saiu, deixando a caixinha de presente e a comida sendo preparada na cozinha. As ruas de Curitiba a engoliram, a garoa encharcando suas roupas enquanto caminhava sem rumo. Não pegou casaco nem bolsa, apenas andou, o choque anestesiando a dor que começava a se instalar. Seus passos a levaram até o Parque Barigui, onde se sentou em um banco molhado, o frio cortando sua pele.
Ali, sozinha, tocou a barriga e sussurrou: "Você é tudo que eu tenho agora. Vou te proteger." As lágrimas vieram, quentes e silenciosas, misturando-se à chuva que caía sem parar. Horas depois, tremendo de frio e exaustão, ela bateu na porta da casa de sua irmã, Bianca, no bairro Santa Felicidade. Bianca a recebeu sem perguntas, envolvendo-a em um abraço quente e oferecendo uma xícara de chá de erva doce fumegante. Entre soluços, Camila desabafou: a gravidez, a traição, o vazio que a consumia. Bianca ouviu em silêncio, prometendo apoiá-la, e naquele gesto Camila encontrou um fiapo de consolo. Mas a ferida era funda, um corte que ela sabia que levaria tempo para fechar. Camila não voltou à casa que dividia com Ricardo. Tremendo de frio e dor, pediu a Bianca que buscasse suas coisas. "Eu não consigo encarar ele, Bi. Por favor, vai lá por mim", sussurrou, enrolada em um cobertor no sofá da irmã. Bianca assentiu, os olhos cheios de preocupação e determinação. "Você não precisa fazer nada que não queira. Eu resolvo tudo." Naquela tarde, Bianca foi até o bairro São Francisco. Ricardo estava lá, o rosto abatido, os olhos vermelhos de quem não dormia. "Bianca, por favor, me deixa falar com ela. Eu errei, mas amo a Camila. Foi um erro estúpido com a Juliana", implorou a voz rouca. Bianca o encarou friamente. "Você destruiu ela, Ricardo." "Um erro? Você trouxe a Juliana para casa de vocês no dia em que ela ia te contar sobre o bebê. Não tem volta." Sem dar espaço para réplicas, pegou as roupas de Camila, alguns livros e os itens essenciais, deixando Ricardo sozinho com sua culpa. De volta à casa de Bianca, Camila tentava se recompor. A irmã era seu porto seguro, cuidando dela com chá quente e silêncio acolhedor. Ricardo bombardeava seu celular com mensagens, desculpas, súplicas, promessas, mas Camila as ignorava, bloqueando-o por fim. Juliana, por sua vez, desaparecera. Vizinhos disseram que trancou a casa e partiu, talvez para fugir do caos que ajudara a criar. Camila não sabia se a odiava ou se sentia pena. A traição de Juliana doía quase tanto quanto a de Ricardo. Dias se passaram em uma névoa de tristeza. Camila mal saía do quarto, o corpo pesado, a mente girando entre raiva e alívio por ter o bebê como âncora. Bianca a incentivava suavemente. "Você é mais forte do que pensa, Cami. Esse bebê precisa de você inteira." Tocando a barriga, Camila murmurava: "Vamos ficar bem, só nós dois." Uma semana depois, o telefone tocou. Era a clínica de fertilização, a voz da secretária tensa. "Senhora Bastos, precisamos que venha aqui urgentemente. O doutor tem algo importante a discutir." Camila sentiu um aperto no peito. "O que mais pode dar errado?" pensou, mas concordou. Vestiu-se com esforço, o corpo ainda carregado de exaustão, e pegou um táxi até o consultório. Na sala fria, o doutor Carvalho a recebeu com um olhar constrangido. "Senhora Bastos, houve um erro grave no dia da sua inseminação." Começou, hesitante. Camila franziu a testa, o coração acelerando. "Que tipo de erro?" O médico pigarreou. "Devido a uma confusão nos registros, o sêmen usado não foi o de seu marido. Era de um doador que havia solicitado uma barriga de aluguel. A outra paciente não compareceu e, por engano, a senhora recebeu o material dele. O sêmen de Ricardo ainda está armazenado aqui." O silêncio tomou a sala. Camila piscou, processando as palavras. O bebê não era de Ricardo, era de um estranho, mas em vez de desespero, uma onda de alívio a invadiu, quente e inesperada. O médico continuou nervoso. "A clínica assume total responsabilidade. Estamos à disposição para qualquer suporte ou reparação." Camila o interrompeu, a voz firme. "Essa é a melhor notícia que recebi nos últimos dias." O doutor Carvalho a encarou, perplexo. "Como assim?" Camila respirou fundo, um sorriso amargo surgindo. "Meu marido me traiu no dia em que descobri a gravidez. Saber que esse bebê não é dele me liberta.
Ele não tem mais nada a ver comigo ou com meu filho. O médico assentiu, ainda confuso, enquanto Camila se levantava, leve pela primeira vez em dias. Saindo da clínica, Camila caminhou até a Praça do Japão. O lago refletia o céu cinzento, mas ela não sentia mais o peso que a sufocava. O vento frio batia em seu rosto, e ela tocou a barriga sussurrando: "Somos só nós agora, e isso é suficiente." O bebê era dela, livre das amarras de Ricardo, aquele crápula que destruiu sua confiança. Pela primeira vez, viu um futuro possível, um recomeço. Na casa de Bianca, contou tudo à irmã. "Não acredito que eles erraram assim", disse Bianca, abraçando-a. "Mas você está bem com isso?" Camila assentiu, os olhos brilhando com determinação. "Estou. Esse bebê é meu, só meu. Ricardo não tem mais poder sobre mim." Naquela noite, porém, um telefonema quebrou a calma. Um número desconhecido. Camila atendeu e uma voz masculina, grave e misteriosa, disse: "Você precisa saber a verdade sobre o seu bebê." Antes que ela pudesse responder, a ligação caiu. Seu coração disparou. Quem era aquele homem? O doador. E que verdade ele escondia? Pela janela, a garoa continuava a cair, como se Curitiba guardasse segredos que ela ainda teria de enfrentar. O telefone de Camila tocou novamente naquela manhã, mas dessa vez ela reconheceu o número. Era Ricardo. Seu coração deu um salto, não de emoção, mas de ansiedade. Ele vinha tentando contato há dias, enviando mensagens curtas, pedindo para conversar. Camila sabia que não podia mais adiar. Sentada no sofá, com o celular tremendo em suas mãos, ela respirou fundo e começou a digitar. As palavras saíram rápidas, quase como um alívio. "Ricardo, preciso te contar a verdade. O bebê não é seu. Foi um erro da clínica. Desculpe por tudo e pode viver sua vida sem essa preocupação." Ela apertou enviar e jogou o celular no canto do sofá, como se quisesse se livrar do peso que carregava. Minutos depois, o telefone vibrou com uma resposta seca. "Impossível isso. Me atenda, quero saber mais ou vou diretamente na clínica." Depois disso, o silêncio. Ricardo não insistiu mais. Dias depois, enquanto Camila ainda tentava processar o vazio deixado pela saída de Ricardo da sua vida, o telefone tocou de novo. Era a clínica. A voz do outro lado era hesitante, quase nervosa. "Senhora Camila, precisamos que venha até aqui. O doador, o pai biológico do bebê, ele quer falar com você. Ele descobriu sobre a criança e diz que tem interesse nela, já que o sêmen é dele." Camila sentiu o chão sumir. Um novo dilema se formava diante dela. Ela não tinha intenção de abrir mão do filho que carregava, mas agora havia outra pessoa, um estranho, reivindicando o mesmo direito. A clínica marcou uma reunião para os dois se conhecerem. Camila passou a noite sem dormir, o estômago revirado pela náusea da gravidez e pelo medo do que estava por vir. Bianca, sua irmã, foi a única que a acompanhou. No caminho, Bianca segurou sua mão e disse: "Você não está sozinha nisso. Vamos enfrentar juntas." Camila assentiu, mas o peso no peito não diminuía. Quando chegaram à sala de reuniões da clínica, Camila viu o homem pela primeira vez. Leonardo Vasconcelos era o nome dele, como a recepcionista informou ao apresentá-lo. Aos 35 anos, ele era incrivelmente bonito, alto, com cabelos castanhos bem penteados e olhos verdes penetrantes. Mas sua beleza era ofuscada por uma aura de arrogância. Ele entrou na sala acompanhado de um advogado, um homem de terno impecável que carregava uma maleta cheia de papéis. Leonardo mal olhou para Camila antes de falar, sua voz firme e cortante. "Eu sou o pai biológico dessa criança. Não vou abrir mão dos meus direitos. Quero saber como vamos resolver isso." Camila, com Bianca ao seu lado, sentiu o sangue subir ao rosto. Ela não tinha advogado, nem milhões no banco, mas tinha algo que ninguém podia tirar dela: sua determinação. "Eu sou a mãe",
disse ela, encarando Leonardo. Carrego esse bebê, vou cuidar dele e não vou abrir mão do meu filho para você ou qualquer outra pessoa. O clima na sala ficou tenso, quase sufocante. O advogado de Leonardo começou a falar sobre leis e contratos, mas Camila não ouvia. Seus olhos estavam fixos em Leonardo, que a encarava de volta com uma mistura de irritação e curiosidade. Após longos minutos de argumentos trocados, Leonardo levantou a mão, interrompendo seu advogado. Chega, disse ele ainda olhando para Camila. Vou pensar em algo. Entrarei em contato diretamente com você. Ele se levantou, seguido pelo advogado, e saiu da sala sem dizer mais nada. Camila ficou ali, paralisada, enquanto Bianca apertava seu ombro em silêncio. O que aquele homem poderia pensar? E se ele decidisse lutar pelo bebê com todo o seu dinheiro e poder? Nos dias seguintes, Camila afundou em um mar de desolação. Ricardo, que um dia ela considerou seu porto seguro, estava fora de cena. Soube por amigos em comum que ele tinha viajado, talvez para esquecer tudo aquilo. Mas o vazio deixado por ele não era nada comparado ao medo que agora a consumia. Perder o filho para Leonardo Vasconcelos, um empresário rude e prepotente que ela mal conhecia. A ideia de ter que dividir a guarda com alguém assim a aterrorizava. Para piorar, sua saúde estava cada vez mais frágil. A gravidez, combinada com o estresse, fazia sua pressão despencar e os enjoos a deixavam exausta. Algumas vezes, ela precisou ser internada, passando noites sozinha no hospital, enquanto Bianca corria entre o trabalho e as visitas. Eu queria ficar mais, dizia Bianca, os olhos marejados, mas não posso perder o emprego. Camila entendia, mas isso não tornava a solidão menos dolorosa. Enquanto os dias passavam, ela passava as noites acordada, uma mão sobre a barriga, sussurrando para o bebê: "Você é meu. Ninguém vai te tirar de mim." Sua determinação era inabalável, mas o futuro parecia mais incerto do que nunca. Leonardo Vasconcelos, com sua riqueza e poder, era uma ameaça real. Camila sabia que ele não desistiria tão fácil. A reunião na clínica tinha sido apenas o começo, e ela sentia que uma batalha maior estava por vir. A garoa caía leve sobre os telhados de Santa Felicidade, quando Camila voltou do hospital para a casa de Bianca, envolta em um silêncio quase sagrado. As paredes acolhedoras do pequeno apartamento pareciam ter encolhido desde a última vez que estivera ali, como se agora soubessem que dentro dela havia mais do que dor, havia uma vida. Um fio de esperança, uma presença que pulsava com força, mesmo em meio à exaustão. Sozinha, Camila se arrastou até o sofá, os olhos pesados de noites mal dormidas, o corpo cansado pela gravidez e pelos sustos que a saúde instável lhe causara. Bianca havia deixado sopa quente e uma manta dobrada, junto com um bilhete carinhoso. "Volto antes do jantar, me liga se precisar, amo você." Ela sorriu fraco, grata, mas havia um vazio, um sentimento crescente de que talvez não fosse suficiente, não mais. O telefone tocou e seu coração saltou. Por um segundo achou que fosse Ricardo, mas o número era outro. Ela hesitou antes de atender. "Alô?" A voz do outro lado era firme, mas havia nela uma nota quase suave. "Camila, é o Leonardo." Ela se endireitou no sofá, segurando o aparelho com as duas mãos, como se fosse escorregar. "O que você quer agora?" "Quero falar com você, sozinho, sem advogados, só nós dois." Ele respirou fundo. "Nós dois somos pais dessa criança. E por mais que tudo tenha começado errado, nós dois temos interesse em criar esse bebê com amor e presença." Camila ficou em silêncio. Por um instante, quis desligar, mas havia algo na voz dele. Não arrogância, não ameaça, apenas uma tentativa. "Você está na casa da sua irmã?" Ele continuou. "Posso passar aí? Não para discutir, só conversar. Me mande o endereço.
Vamos fazer uma brincadeira com aqueles que só leem os comentários. Escreva pizza abaixo e só quem chegou até aqui vai entender. Ela não respondeu de imediato, mas em seu peito algo a empurrava para frente. Ela não podia fazer tudo sozinha. Talvez precisasse abrir uma brecha, uma só. Pode vir. Leonardo chegou cerca de 1 hora depois. Não trouxe flores nem presentes. Apenas ele, vestido com um sobretudo cinza, o rosto marcado pelo vento curitibano e um olhar que Camila ainda não sabia decifrar. Quando entrou e viu Camila sentada, encolhida no sofá, com a manta sobre as pernas e um copo de chá de camomila nas mãos, algo nele pareceu estremecer. Ele tirou o casaco devagar, como se não quisesse assustá-la, e se aproximou. "Você estava no hospital hoje e está sozinha?" perguntou preocupado. Camila assentiu, os olhos baixos. "Sim, cheguei hoje." Leonardo franziu a testa, andando até ela, mas parando a uma distância segura. "Isso não está certo." A voz dele agora era grave, quase protetora. "Você está fraca, grávida. Essa criança precisa de cuidado. E você também." Ela arqueou uma sobrancelha com uma sombra de ironia. "E você vai me cuidar? Fique tranquilo, eu estou bem." Ele abaixou a cabeça por um instante e, quando levantou os olhos, havia sinceridade neles. "Sim. Não sei se você acredita, mas quero tentar fazer isso certo. Eu conversei com meu advogado, acionei a clínica judicialmente. Eles vão pagar pelo erro. Mas não tem mais o que fazer além de olhar para frente. Resolver isso da melhor forma possível. E com respeito." Camila sentiu algo vacilar dentro dela. Não era confiança. Ainda não. Mas talvez um começo. "O que você quer, Leonardo?" Ele puxou uma cadeira, sentando-se de frente para ela. "Quero que venha morar na minha casa." Ela arregalou os olhos, surpresa. "O quê? Você e o bebê precisam de estabilidade. Lá você vai ter enfermeira, alimentação adequada, acompanhamento quarto médico, só seu, segurança. Nenhuma obrigação, nenhum compromisso. Depois que a criança nascer e depois dos primeiros meses, a gente pode decidir com calma como organizar tudo. Eu não quero tirar seu filho. Não agora, não depois, mas quero estar presente e quero que você esteja bem." Camila apertou a xícara entre as mãos. "Isso soa improvável, mas é possível." Ele se inclinou um pouco. "Eu sou o pai biológico, sim, mas reconheço que você é quem está enfrentando tudo. Essa gravidez, essa dor, essa solidão, você não devia estar passando por isso sozinha. É só um convite, você escolhe." Ela não respondeu, mas seus olhos ficaram úmidos. Pela primeira vez, Leonardo não parecia um inimigo. Parecia um homem tentando consertar o que podia. Quando Bianca entrou em casa, mais cedo do que o previsto, levou um susto ao ver Leonardo ali. "O que está acontecendo aqui?" exclamou, largando a bolsa no chão. Camila se levantou devagar, indo ao encontro da irmã. "Calma, Bi. Ele só veio conversar. Me fez uma proposta." Bianca cruzou os braços, olhando desconfiada de um para o outro. "Que proposta?" "Ele quer que eu vá morar na casa dele." Camila respirou fundo. "Disse que vai providenciar tudo. Quarto, cuidados, só até o bebê nascer e passar os primeiros meses." Bianca arregalou os olhos, chocada. "Você vai aceitar?" Camila olhou para ela com ternura. "Bi, eu tô tão cansada. E você já tá fazendo tanto. Não quero ser um peso. Eu prometo que nos finais de semana venho aqui, passo o tempo com você, mas talvez seja o melhor agora. Só por enquanto." Bianca olhou para ela, depois para Leonardo e, após um longo silêncio, suspirou. "Desde que você fique bem, eu apoio." Na manhã seguinte, as duas arrumaram as malas em silêncio cúmplice. Camila escolheu poucas roupas, alguns livros, um álbum de fotos. Quando Leonardo chegou para buscá-las, as irmãs se abraçaram demoradamente. "Se algo acontecer, você me liga." "A qualquer hora", sussurrou Bianca.
Camila assentiu, os olhos marejados. E então, juntas, elas seguiram com Leonardo rumo ao desconhecido. A casa de Leonardo ficava nos arredores de Campo Comprido, cercada por araucárias antigas e um portão de ferro imponente. Quando o carro entrou pela longa estrada de pedras que levava até a entrada, Camila e Bianca ficaram em silêncio, absorvendo o impacto. A construção era majestosa, de alvenaria clara, com janelas altas e luzes quentes que brilhavam mesmo à luz do dia. Ao entrar, foram recebidas por uma governanta sorridente, de cabelos grisalhos e olhos gentis. Senhorita Camila, senhorita Bianca, bem-vindas. Sou Marta. Esta é sua casa agora. Leonardo acompanhou as duas até o andar de cima, passando por corredores amplos decorados com quadros discretos e móveis de madeira escura. Este será seu quarto, Camila. Ele abriu uma porta dupla, revelando um cômodo elegante, com cortinas azul claro, uma cama espaçosa, uma poltrona junto à janela e uma pequena escrivaninha com flores frescas. Camila tentou falar, mas a voz falhou. E aqui ao lado, o quarto de apoio, com banheiro. Quando o bebê nascer, uma enfermeira virá em dias alternados. Ele se voltou para ela. Se precisar de algo, qualquer coisa, é só pedir. Camila olhou em volta, sentindo o peso de tudo o que estava mudando. Leonardo havia oferecido abrigo, mas também um gesto de paz, talvez o primeiro entre os dois. Ela assentiu lentamente. Obrigada, Leonardo. Ele esboçou um sorriso contido. Só estou tentando fazer o que é certo. Camila o encarou, e naquele instante, pela primeira vez, o viu não como o estranho da clínica, nem como o empresário distante, mas como um homem tentando ser pai. A noite caiu lenta sobre a Casa Vasconcelos, espalhando um silêncio profundo pelos corredores de pedra antiga, como se até os muros quisessem respeitar o momento de respiro que Camila enfim vivia. Aquela era sua primeira noite ali. A primeira desde o caos, desde a dor, desde as ruínas, e surpreendentemente havia uma estranha paz dentro dela. No quarto de tons azul claro, as cortinas balançavam com a brisa suave, trazendo o aroma das flores recém-regadas do jardim. Camila se deitou, o corpo ainda cansado, mas leve de um jeito novo. Sobre o criado mudo, uma bandeja com chá de erva doce e bolachas deixadas por Marta antes de se recolher. Ao lado, um pequeno bilhete escrito com letra firme. Se precisar de algo durante a noite, basta tocar o sino ao lado da cama. O gesto, embora simples, a fez fechar os olhos com um nó na garganta. Havia cuidado, havia atenção. Coisas que por tanto tempo haviam sido substituídas por promessas vazias e silêncios doídos. Durante a madrugada, acordou uma vez, por conta de um sonho vago, e percebeu uma luz acesa no andar de baixo. Curiosa, vestiu o hobby e desceu devagar. Espiou pela fresta da porta do escritório e viu Leonardo sentado à escrivaninha, iluminado apenas pela luz tênue de um abajur. Ele olhava para a lareira apagada, o olhar distante, como se ouvisse ecos que ninguém mais podia ouvir. Camila subiu em silêncio. Não queria interromper, mas algo ali a tocou. Ele parecia sozinho, muito sozinho. Nos dias seguintes, ela começou a explorar os cômodos da casa, buscando preencher os espaços vazios com algo além de silêncio. Passava mais tempo com Marta, que a ensinava os nomes dos antigos funcionários. Pedro, o jardineiro curitibano de poucas palavras. Helena, a cozinheira portuguesa de mãos milagrosas. Carla, a enfermeira obstétrica que vinha em dias alternados e se tornava quase uma confidente. Camila se sentia viva, caminhando entre as árvores do jardim, observando os detalhes da fonte de pedra, conhecendo os corredores do andar de cima, tocando os livros da biblioteca imensa. Havia calor naquele lugar, talvez não vindo de Leonardo, mas vindo da vida que ela tentava reconstruir. Leonardo, por sua vez, era uma presença constante e ausente ao mesmo tempo. Trabalhava até tarde, trancado no escritório. Saía cedo,
quase nunca sorria. Mas todos os dias, sem falhar, perguntava: "Como você está se sentindo hoje, Camila?" Havia uma constância nesse gesto, uma preocupação sincera, disfarçada de formalidade, e aos poucos ela começou a perceber os sinais. Ele pedia para a enfermeira manter um relatório de saúde detalhado dela, autorizava compras especiais para sua alimentação, instalou uma poltrona mais ergonômica no quarto, após saber que ela sentia dores nas costas. Pequenos detalhes, mas que diziam muito. Camila se via vivendo um paradoxo, protegida, mas emocionalmente confusa. Certa tarde, sozinha no quarto, abriu o celular. Fazia semanas que evitava redes sociais. Mas a curiosidade, ou talvez a necessidade de encerrar fantasmas, a venceu. Abriu o Instagram. O choque veio como uma onda gelada. Lá estava Ricardo e Juliana, juntos, assumidos. Fotos em um restaurante italiano no Batel, sorrisos apaixonados, legendas de casal. A legenda mais recente dizia: "Com ela, encontrei paz. Obrigado por me curar." O ar escapou do peito de Camila. Como alguém podia ser tão cruel? Como era possível fingirem que nada havia acontecido? Que não haviam destruído sua vida, sua confiança, suas noites de choro abafado no travesseiro? Ela sentiu uma lágrima escorrer. Não por ainda amá-lo, mas pela traição, pela memória do que acreditou viver, pela ausência de arrependimento nas imagens. Sem pensar duas vezes, excluiu as redes sociais. Não queria mais acesso à dor. Não queria mais sombras no caminho. Na manhã seguinte, acordou com o som da chuva fina batendo na janela. Leonardo bateu a porta suavemente e entrou com um café na mão. "Bom dia. Está pronta?" Camila sorriu de leve. "Hoje é o dia da consulta." "Sim, vamos descobrir se o bebê vai ser um mini você ou um mini eu", ele disse com um sorriso tímido. Eles foram juntos até a clínica, em silêncio durante o caminho. A atmosfera era tensa, não de desentendimento, mas de algo não dito. Como se algo novo estivesse em formação entre eles, mas ambos tivessem medo de nomear. Na sala de ultrassom, o médico deslizou o aparelho sobre o ventre de Camila. A imagem do bebê surgiu na tela, e o som do coração batendo preencheu o ambiente como um tambor ancestral. "Vocês querem saber o sexo?" o médico perguntou. Camila olhou para Leonardo, que assentiu. "É um menino." O mundo parou por um segundo. Um menino. Camila levou a mão à boca, emocionada. Leonardo, tomado por um impulso que o surpreendeu até mais do que a ela, a envolveu em um abraço. Forte, quente, sincero. Ela congelou por um segundo. Leonardo estava a abraçando. "É um menino, Camila." Ele sussurrou, com a voz embargada. Ela sentiu o coração bater mais rápido. Algo naquele abraço mexeu com tudo. Não era apenas comemoração. Era algo mais. Algo que ela não sabia como lidar. Quando ele a soltou, seus olhos estavam úmidos, e os dela também. No carro, o silêncio entre eles era diferente dessa vez. Cheio, elétrico. Naquela noite, Camila deitou e não conseguiu dormir. Pensava no bebê, no abraço, no jeito como Leonardo olhou para ela. E então, nos dias seguintes, tudo começou a mudar sutilmente. Leonardo passou a jantar com ela, às vezes perguntando sobre livros, sobre suas receitas favoritas, sobre como era sua infância. Camila contava, e ele escutava, como se quisesse decorar cada pedaço do mundo dela. Ela começou a observá-lo mais. O jeito como ficava tenso ao telefone, como se perdia em pensamentos olhando pela janela, como às vezes passava a mão na aliança que já não usava, mas cujo hábito persistia. Em uma dessas conversas, Camila perguntou: "Você já foi casado?" Ele hesitou. "Sim, há 4 anos." Ela partiu. Camila não perguntou mais. Apenas sentiu algo quebrar dentro dele naquele instante. Certa noite, quando Marta teve uma emergência familiar e saiu mais cedo, Camila se ofereceu para cuidar do jantar.
Preparou um prato simples, mas aconchegante. Quando Leonardo chegou, exausto, e sentiu o cheiro vindo da cozinha, franziu a testa. Você cozinhou? Ela sorriu. Só um carinho. Você parecia precisar. Ele a olhou como se visse algo que não conseguia entender e sorriu. Um sorriso completo. Pela primeira vez. Eles jantaram juntos. Riram. E ao fim da noite, ele segurou a mão dela sobre a mesa por um segundo a mais do que o necessário. Camila subiu com o coração acelerado. O sol de sábado tocava o jardim da casa com uma delicadeza rara em Curitiba. Os raios filtravam-se entre as araucárias antigas, brincando sobre a grama recém-cortada, como se aquele lugar quisesse, por algumas horas, esquecer a dor do mundo. Camila caminhava devagar entre as flores, uma mão na barriga que já começava a arredondar, a outra segurando a de Bianca. As duas andavam descalças, rindo de lembranças de infância, como se por um momento a realidade pudesse ser colocada em suspenso. Bianca tinha vindo passar o dia, como prometido. Havia levado um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, algumas revistas antigas e aquele olhar de irmã mais velha que Camila sempre precisou. Aquele que dizia, eu tô aqui, não importa o que aconteça. Sentaram-se em um banco de madeira à sombra de uma jabuticabeira. Você tá com uma carinha diferente, Bianca comentou, inclinando a cabeça para observá-la melhor. Meio confusa? Camila deu um sorriso tímido. Eu tô. Bianca esperou. Sabia que a irmã precisava de tempo para colocar em palavras o que estava sentindo. Às vezes, eu acho que o Leonardo tá se aproximando de mim, Camila murmurou, olhando para a copa da árvore, tentando evitar o olhar da irmã. Mas eu não sei se é coisa da minha cabeça. Talvez eu só esteja carente, vulnerável. Bianca apertou sua mão. Pode ser. Ou pode ser que ele esteja mesmo. E você tem todo o direito de sentir, de se permitir. Você passou por tanta coisa. Camila baixou os olhos. Eu fui tão boba, Bi, com o Ricardo, com a Juliana. Confiei demais, amei demais. Fechei os olhos para sinais tão óbvios. Não, você só foi verdadeira, Bianca respondeu com firmeza. Isso nunca é bobeira. Eles é que não mereciam. Antes que pudessem continuar, passos firmes se aproximaram. Leonardo surgiu com as mãos nos bolsos, um leve sorriso no rosto. Agora que você está aqui, Bianca, pensei que podíamos aproveitar sua ajuda para decidir o nome do nosso filho. Bianca riu. Achei que vocês já tivessem algo em mente. Camila balançou a cabeça. Ainda não conseguimos decidir nada. Na verdade, Leonardo disse com os olhos fixos no chão. Tem um nome que significa muito para mim. As duas se calaram, atentas. Eu queria muito ter um filho homem para homenagear meu pai. Ele se chamava Antônio. Houve um silêncio respeitoso. Só éramos nós dois. Leonardo continuou, a voz embargando levemente. Ele foi tudo para mim, meu herói, meu melhor amigo, minha referência. Ele que me ensinou tudo, a amar, a respeitar, a lutar pelo que importa. Minha mãe, eu nunca conheci. Ele respirou fundo. Acho que por isso eu decidi seguir com a barriga de aluguel. Eu queria um filho, um menino, para viver com ele o que vivi com meu pai. Eu achava que não precisava de uma mãe. Camila sentiu o peito apertar. Bianca baixou os olhos emocionada. Mas agora... As coisas mudaram. Leonardo disse, desviando o olhar, como se aquela confissão fosse pesada demais. De repente, ele se levantou. Desculpem, preciso resolver umas coisas no escritório. E saiu sem olhar para trás. O restante da tarde passou com leveza, mas Camila carregava aquele momento no coração. A revelação de Leonardo tinha tocado fundo, mais do que ele talvez imaginasse. À noite, depois que Bianca foi embora, o silêncio se instalou novamente na casa. Camila ficou algum tempo sentada no quarto, lendo as anotações do pré-natal.
Mas sua mente não estava ali. Ela pensava em Leonardo. Com passos leves, desceu até o corredor silencioso e parou diante da porta do escritório. Bateu suavemente. "Posso entrar?" Leonardo estava sentado, os olhos perdidos em papéis, mas logo assentiu. Camila entrou devagar, fechando a porta atrás de si. Queria agradecer. Por hoje, por compartilhar aquilo sobre seu pai. Ele levantou os olhos, surpreso com a delicadeza da abordagem. "Fico feliz que tenha contado." Camila se aproximou do sofá e sentou, olhando em volta. "E queria te dizer que nosso filho vai ter uma mãe presente, forte, amorosa. Eu vou dar tudo de mim, tudo." Ele a observou por um momento. Então se levantou, foi até uma prateleira e tirou de lá um álbum antigo. Tem poucas fotos, mas são as que restaram. Sentou-se ao lado dela no sofá, e Camila puxou o álbum com cuidado, sentindo o calor das pernas dele roçar nas suas. Aquele simples toque pareceu acender algo entre os dois. As fotos mostravam um homem sorridente, de braços fortes e olhar bondoso. Camila virou as páginas com cuidado, tocada pelo orgulho visível nos olhos de Leonardo. "Vocês se parecem muito", disse ela, com a voz suave. "Ele era tudo para mim", Leonardo respondeu num sussurro. Os olhares se encontraram. Por alguns segundos, nenhuma palavra foi dita. O silêncio era denso, elétrico, cheio de significado. Camila sentiu o coração bater mais rápido. Ele também. Ela podia ver. Mas então, como se percebesse o que estava prestes a acontecer, Leonardo se levantou abruptamente. "Vou pegar outras coisas. Tenho mais algumas no cofre." Camila ficou ali, com o álbum no colo, o coração quente, confuso, terno. Leonardo voltou com uma caixa pequena, sentou-se novamente, dessa vez mais próximo. Começaram a olhar as lembranças juntos, e aos poucos a conversa deslizou para histórias de infância, sonhos antigos, gostos e desgostos. O tempo passou sem que percebessem. A madrugada chegou com um silêncio confortável. Camila encostou a cabeça no ombro dele. "Obrigada por tudo isso." Leonardo sorriu e, pela primeira vez, passou a mão devagar pelos cabelos dela. Ela fechou os olhos. E ali, no sofá do escritório, adormeceu no colo dele. Ele não se mexeu. Apenas ficou ali, acariciando seus cabelos, como quem cuida de algo precioso demais para ser interrompido. O sol começava a nascer quando Marta entrou discretamente com uma bandeja de chá e congelou ao ver a cena diante dela. Camila dormia no colo de Leonardo. E ele sorria. Mas não era um sorriso qualquer. Era aquele tipo de sorriso que diz tudo o que as palavras ainda têm medo de dizer. E ali, no silêncio daquela manhã dourada, sem que ninguém soubesse, algo estava nascendo. O sol invadia a sala de madeira antiga com um brilho tímido, atravessando as cortinas finas do escritório e pousando suavemente sobre o rosto de Camila. Ela se remexeu devagar, ainda envolta no calor daquele momento, sentindo a respiração firme sob sua cabeça. Quando abriu os olhos, demorou um instante para entender onde estava. Estava deitada, no colo de Leonardo, e ele ainda estava ali. Sentado no sofá, os olhos semiabertos, como se não tivesse ousado se mover a noite inteira para não acordá-la. Quando Camila ergueu a cabeça devagar e percebeu o que havia acontecido, ficou paralisada por um segundo. "Meu Deus, eu dormi aqui?" Ela sussurrou entre envergonhada e surpresa. Leonardo, com um meio sorriso cansado nos lábios, soltou uma risada baixa. "Você dormiu profundamente e, para ser sincero, eu quase perdi o braço." Ele mexeu o ombro com uma careta divertida. "Mas valeu a pena." Camila deu uma risada que explodiu, sincera, leve. Era a primeira vez em muito tempo que ela ria daquele jeito. Um riso livre de dor. "Desculpa, Leonardo. Eu nem vi a hora passar." Ela se ergueu devagar, ajeitando o vestido. Mas assim que colocou os pés no chão,
O mundo girou. Uma tontura repentina a fez vacilar. Leonardo foi rápido. Segurou sua cintura com firmeza, impedindo que ela caísse. Ei, calma, você está bem? Acho que levantei rápido demais. Ou talvez seja o bebê me dizendo que dormir no sofá não é uma boa ideia, disse, sorrindo fraco. Ele a olhou com preocupação, mas também com um cuidado que ia além do esperado. Passou o braço pelas costas dela e disse: Vem, eu te levo para o quarto. Devia descansar um pouco mais. Camila assentiu, sem protestar. O corpo ainda estava mole, a mente confusa, mas havia algo reconfortante no toque de Leonardo. Não apenas físico, mas emocional. Subiram as escadas devagar. Ao chegarem no quarto, ele a ajudou a se sentar na beira da cama. Camila respirou fundo, pegou nos ombros do vestido e tentou alcançar o botão nas costas, mas não conseguiu. Fez uma pausa e olhou para ele, com um sorriso tímido. Você pode... Ela virou-se de costas, afastando os cabelos para o lado. Leonardo se aproximou. Seus dedos tocaram o botão com delicadeza, desabotoando-o lentamente. A pele dela se arrepiou ao sentir o toque suave, e ele hesitou um instante, como se absorvesse a textura da pele, a respiração dela, o momento entre os dois. Seus dedos seguiram, descendo até o segundo botão. Então, o terceiro. Quando terminou, sua mão ficou ali por um instante longo demais. Camila não se moveu. Estava entregue àquele silêncio que dizia mais que 1000 palavras. O vestido deslizou devagar por seus ombros, caindo até a cintura. As costas nuas revelavam a pele quente, frágil e firme ao mesmo tempo. Leonardo, como se não pudesse evitar, inclinou-se e encostou os lábios na base do pescoço dela. Um beijo leve. Depois, outro, mais abaixo. Camila suspirou, sentindo o corpo inteiro se render àquele toque. Ele a abraçou por trás, colando o corpo ao dela. Camila fechou os olhos, absorvendo o calor, o cheiro, o carinho. Virou-se devagar, os olhos buscando os dele. O olhar de Leonardo era intenso, carregado de sentimento contido, de desejo puro e de algo mais. Algo que ela não sabia se era amor, mas que já se parecia muito. Os lábios se encontraram com urgência e ternura, em um beijo cheio de emoção e desejo. Era como se todo o silêncio que haviam compartilhado por semanas explodisse ali, entre as bocas que se buscavam com saudade de um futuro que ainda nem existia. Leonardo a carregou nos braços, devagar, como se ela fosse feita de algo raro e precioso. Deitou-a na cama com cuidado, o vestido sendo deixado para trás no chão de madeira. Camila tocou o rosto dele com ambas as mãos e o puxou para mais perto. As palavras desapareceram. Fizeram amor como quem constrói abrigo, como quem descobre terra firme depois da tempestade. Os toques eram intensos, mas suaves. Os olhos se mantinham abertos, presos um no outro, como se estivessem assinando um pacto invisível de entrega e recomeço. Quando tudo terminou, Camila deitou a cabeça sobre o peito dele. O coração ainda acelerado, os dedos traçando círculos sobre sua pele. Agora você pode me dar um banho também? Ela perguntou, sorrindo, com aquela doçura que só aparece quando a alma está leve. Leonardo riu, surpreso e encantado. Claro que sim, vai ser uma honra. Ele a levou até o banheiro, onde o vapor quente já começava a embaçar o espelho. Entraram juntos no chuveiro, entre risos e beijos. Era um momento simples, mas carregado de significado. Pela primeira vez em muito tempo, Camila se sentia desejada, segura, inteira. Do lado de fora, Marta vinha com lençóis limpos e o carrinho de chá. Ao se aproximar do quarto e ouvir as risadas vindas do banheiro, congelou por um instante. Encostou a cabeça na porta, sorriu e sussurrou baixinho. Finalmente. E então recuou, deixando-os naquele novo mundo que começavam a criar. Camila e Leonardo saíram do banho horas depois.
ainda entre risos e olhares tímidos, como dois adolescentes redescobrindo o amor. Vestiram-se em silêncio, mas a linguagem dos gestos, dos toques, dizia tudo o que não ousavam verbalizar. Mais tarde, sentados lado a lado no jardim, com os pés descalços tocando a grama úmida, Camila olhou para o horizonte. Você acha que isso aqui pode dar certo? Leonardo virou-se para ela. Tocou seu rosto com a ponta dos dedos, afastando uma mecha úmida de cabelo da testa dela. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que quero tentar. Com você. Ela sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, aquele sorriso tinha esperança. O sol da manhã tingia Curitiba com tons dourados quando Camila saiu da casa para encontrar Bianca em uma charmosa cafeteria no centro, onde haviam marcado um almoço casual, embora o coração de Camila estivesse em ebulição. Ela mal dormira à noite, revivendo cada segundo daquilo que acontecera com Leonardo. A memória do toque, do beijo, da entrega, das risadas no banho. Tudo ainda vibrava nela como uma canção que não queria terminar. Bianca já a esperava em uma mesa de canto, com um sorriso largo no rosto. Quando Camila se aproximou, os olhos da irmã brilharam. Ela não precisava dizer nada. Camila já vinha diferente, irradiando algo novo. Tá estampado na sua cara, Cami. Bianca disse rindo. Conta. Camila mordeu os lábios emocionada. Aconteceu. Ontem. Nós dois. Foi lindo, Bi. Tão natural. Não foi só físico. Foi mais do que isso. Bianca levou as mãos à boca, soltando um gritinho animado, chamando a atenção dos outros clientes da cafeteria, mas sem se importar. Eu sabia que ele ia se entregar. Camila riu. E eu também. Eu me entreguei. Pela primeira vez em tanto tempo, eu me senti inteira, segura, amada, mesmo sem que ele tenha dito isso ainda. Bianca apertou sua mão por cima da mesa. Isso já é amor, Cami. Às vezes o amor fala primeiro com gestos. Camila assentiu, com lágrimas nos olhos. E hoje à noite, quero fazer uma surpresa para ele. Bianca arqueou as sobrancelhas, curiosa. O que você vai aprontar? Camila sorriu, enigmática. Naquela tarde, Camila percorreu as ruas do centro de Curitiba com o coração aos pulos, guiada por uma ideia que crescia dentro dela desde que ouvira Leonardo falar sobre o pai. Entrou em lojas especializadas, escolheu com carinho cada peça, cada cor, cada detalhe. O enxoval do bebê já estava quase completo, mas ela queria algo novo, algo com o nome Antônio, bordado em cada roupinha, manta, almofada. Ela queria dar a Leonardo a certeza de que aquele filho seria também uma extensão da história dele. Quando voltou para casa com sacolas cheias e o coração transbordando, pediu a ajuda de Marta e arrumou tudo no quarto do bebê. A pequena suíte ao lado do seu quarto agora parecia mágica. Tons de azul claro e bege, um móbile com bichinhos sobre o berço, roupinhas bordadas com Antônio penduradas em cabides de madeira. Tudo feito com amor. Ao cair da noite, Leonardo chegou. Tinha os ombros tensos e o rosto cansado, mas seus olhos sempre procuravam por ela primeiro. Quando Camila apareceu na porta, com um sorriso misterioso, ele soube que algo o esperava. Vem comigo. Quero te mostrar uma coisa. Ele seguiu sem questionar. Ao entrar no quarto do bebê, parou. Seus olhos percorreram o espaço, os detalhes. Viu o nome. Antônio. Por toda parte. E então ficou imóvel. Camila se aproximou, tocando de leve sua mão. Eu queria que você soubesse que esse menino vai carregar a história do seu pai com orgulho, que ele vai saber de onde veio. Leonardo não respondeu. Ele apenas a puxou para um abraço, forte e silencioso. Seu rosto se escondeu no pescoço dela. Quando finalmente falou, a voz veio embargada. Obrigado por me dar tudo isso, sem pedir nada em troca. Camila o envolveu com os braços e ali ficaram por minutos longos, intensos, unindo corações marcados que enfim se curavam.
Os meses passaram como folhas levadas pelo vento. Camila já não era apenas a mulher que chegou àquela casa carregando feridas. Era agora uma presença viva, parte da casa, da rotina, do próprio Leonardo. A barriga cresceu, assim como o vínculo entre os dois. Ele a acompanhava às consultas, massageava suas costas à noite, lia livros sobre paternidade ao lado dela. Era um homem transformado. Em um sábado chuvoso, decidiram sair para ver se precisavam de algo mais para o enxoval. Foram a um shopping elegante no bairro Batel. Camila caminhava devagar, vestindo um longo vestido bege e uma sandália confortável. Leonardo a acompanhava, atento a cada passo. Na vitrine de uma loja de artigos de luxo para bebês, ela se virou para comentar algo e congelou. Ricardo e Juliana, parados ali a poucos metros, em frente à mesma loja. Os olhos de Ricardo encontraram os dela, e ele parou, como se o mundo tivesse parado junto. Juliana, ao perceber, pegou no braço dele, mas ele nem se mexeu. Camila sentiu o peito se apertar por um instante. Não por saudade, não por amor, mas por tudo que um dia ela foi e que não era mais. Ricardo a olhava com olhos arregalados, analisando tudo: a elegância, a serenidade, a gravidez avançada. Ele não dizia nada, mas seus olhos gritavam: ela venceu. Juliana, ao lado dele, segurou firme a bolsa. Era impossível não sentir a pontada de ciúmes. Aquele filho poderia ser dele. Camila respirou fundo, ergueu o queixo. Pegou a mão de Leonardo, que ainda não havia notado nada, e sem dizer uma palavra, virou-se para ele. Beijou-o nos lábios com amor, sem pressa, com a calma de quem sabe o que tem. Leonardo sorriu, surpreso, e retribuiu. Depois, se ajoelhou e beijou a barriga dela com carinho. Nosso Antônio está ficando inquieto, ele disse, e entraram na loja, deixando para trás tudo o que um dia doeu. Dias depois, a madrugada chegou carregada de tensão e emoção. Camila acordou com uma cólica forte, diferente das anteriores. Era a hora. Leonardo foi rápido, quase instintivo, como se estivesse treinado para aquele momento. Ajudou-a com firmeza e delicadeza ao mesmo tempo, pegou a mala já pronta ao lado da cama e, minutos depois, o carro cortava as ruas silenciosas de Curitiba rumo ao hospital. No banco do passageiro, Camila respirava fundo, as mãos trêmulas sobre a barriga que carregava com tanto amor e esperança. Sentia medo, sim, mas também sentia coragem, uma força silenciosa que crescia de dentro dela, como se o próprio Antônio dissesse: vai dar tudo certo, mamãe. Horas de trabalho de parto. O quarto, iluminado pela luz fria da madrugada, contrastava com o calor do momento. Lágrimas escorriam, suor na testa, mãos apertadas, gritos contidos. A médica a cada minuto mais firme. Você está indo muito bem, Camila. Só mais um pouco. E ali, ao lado dela, Leonardo. Incansável, com os olhos vidrados nela, como se ela fosse o milagre que ele nunca ousou pedir. Eu tô aqui, ele dizia, sempre. Eu não solto. Nunca mais. E então, o choro. O som que mudou. Antônio nasceu às 4h27 da manhã. Forte, vermelhinho, tão pequeno e tão inteiro. Com os olhos ainda fechados, mas com o coração aberto para o mundo. Camila chorava como nunca. Era um choro ancestral, de alívio, de amor, de recomeço. Meu Deus, meu amor, você é tão perfeito. Leonardo se ajoelhou ao lado da cama, as mãos nos cabelos molhados dela, acariciando como quem agradece. Ele tem seu nariz, disse ele, sorrindo e chorando ao mesmo tempo. E seu queixo? Ela respondeu, os olhos marejados e brilhantes. A médica os observava em silêncio, sorrindo. Era bonito ver o nascimento de uma criança, mas mais bonito ainda era assistir ao nascimento de uma família. Já pela manhã, no quarto do hospital, Antônio dormia em paz no bercinho ao lado. Camila estava deitada, os olhos cansados, mas cheios de luz. Leonardo sentou-se ao lado dela,
e segurou sua mão. Eu não sabia o quanto eu precisava de você, ele disse em um sussurro que parecia vir da alma. Camila o encarou com ternura. E eu não sabia que podia ser amada assim, com tanto silêncio e tanta verdade. Ele se inclinou e a beijou na testa, fechando os olhos por um instante, como se selasse ali um pacto eterno. Agora somos três, e nada, absolutamente nada, vai nos separar. A porta se abriu suavemente com uma batida delicada. Marta entrou com um arranjo de flores brancas nos braços e um sorriso emocionado no rosto. Vim ver meu pequeno príncipe e a rainha dele. Camila sorriu, cansada, mas plena. Ele está ali, dormindo como um anjo. Marta foi até o bercinho, observou Antônio com um brilho nos olhos e depois voltou o olhar para o casal. Vocês não fazem ideia do quanto isso tudo me faz acreditar novamente no amor. O tempo passou, com ele, as estações também. Curitiba florescia enquanto a Casa Vasconcelos se transformava, não só em decoração, mas em alma. Os corredores antes silenciosos agora ecoavam os risos de um bebê que aprendia a sorrir. Antônio crescia rápido, e a cada dia, Camila e Leonardo descobriam mais sobre o mundo. Não o mundo lá fora, mas o que existia entre eles. A cumplicidade se aprofundava. Os olhares diziam mais que 1000 promessas. Camila voltou a pintar. Transformou um dos salões em um estúdio, e Leonardo o enchia de cavaletes, tintas, flores frescas e janelas abertas. Ele dizia que ali ela era mais bonita ainda. Pincel na mão e olhos brilhando. Ela dizia que ele era mais bonito ainda quando estava com Antônio no colo, contando histórias inventadas ou dançando desajeitado na varanda só para fazê-lo rir. Numa tarde fria de outono, enquanto andavam pelos jardins com o bebê enrolado em uma manta azul, Camila parou de repente. Você já reparou, ela disse olhando para ele, que a gente virou exatamente aquilo que parecia impossível para mim? Leonardo apertou seus dedos. Eu nunca duvidei de nós. Eu duvidei tantas vezes, e mesmo assim veio. Mesmo assim ficou. Ela o abraçou com força e ali, em meio às folhas douradas, juraram amor em silêncio. Mais tarde, naquele dia, enquanto jantavam no jardim, com uma mesa simples, vinho e velas, Leonardo a observou em silêncio por alguns segundos. Camila. Quer casar comigo? Ela parou, a colher de sopa no ar, o sorriso hesitando nos lábios. Como assim? Quero casar com você. Não porque precisamos, mas porque eu te amo. Com tudo, com todas as dores que você trouxe, com todas as cicatrizes que dividimos, com todos os sonhos que ainda vamos sonhar. Camila começou a chorar. Você tem certeza? A única certeza da minha vida. Ela riu entre as lágrimas. Então sim. E ali, entre flores, estrelas e o bebê dormindo no colo de Marta, os dois selaram mais uma promessa. O casamento aconteceu semanas depois. Simples, íntimo, cheio de alma. Bianca foi a madrinha. Antônio, no colo de Marta, levou as alianças dizendo: sou babá, avó adotiva e agora organizadora de casamentos também. Camila vestia um vestido fluido, com as costas abertas, os cabelos soltos e olhos mais felizes do que jamais estiveram. Leonardo usava um terno azul marinho e aquele sorriso que ela aprendeu a reconhecer como amor puro. Ao trocarem os votos, ela disse: eu não escolhi tudo o que aconteceu comigo, mas eu escolhi continuar. E escolher você foi a parte mais bonita da minha sobrevivência. Ele respondeu: você e Antônio são o lar que eu nunca soube que estava procurando. Naquela noite, na casa iluminada, dançaram devagar com Antônio nos braços, entre velas e canções antigas. E quando todos foram embora, Leonardo deitou ao lado de Camila, com o filho dormindo no berço. A vida às vezes é generosa. Muito. Ela encostou a cabeça no peito dele. Mas sabe do que eu mais gosto em nós? O quê? Que começamos de forma imperfeita, mas construímos algo perfeito com isso.
Do lado de fora da casa, o mundo girava como sempre, mas ali dentro, onde o amor havia vencido todas as dores, o tempo parecia ter encontrado o seu lugar. Camila, Leonardo e Antônio. Uma família que nasceu do inesperado, mas que permaneceu por escolha, por entrega e, acima de tudo, por amor. O que você achou da história? Deixe nos comentários sua nota de 0 a 10. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber nossas histórias em primeira mão e veja também essa história emocionante que aparece na tela.